Bem-vindos a mais uma aula do curso do Zero à Prática Consumerista. Vamos falar sobre dano moral. Aqui eu não vou ficar te explicando o que é, o que não é, essa parte conceitual. Aqui a minha ideia, o meu objetivo é, primeiro, colocar a pulga atrás da sua orelha para você pensar no dano moral de uma forma talvez diferente. E também quero te ensinar a quantificar e também argumentar o dano moral. Então vai ser uma questão mais prática do dano moral, tá bom? De qualquer forma, nós vamos começar falando de alguns conceitos, de algumas definições. A definição clássica é que o dano moral corresponde ao abalo psíquico, intelectual ou moral que uma pessoa sofre, seja ele por ataque à honra, intimidade, imagem, nome, privacidade ou até mesmo físico. Essa é a definição que a gente mais escuta e que, inclusive, os juízes justificam, né, na petição, na sentença. Temos também uma definição que está na Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 5 e 10, que diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E no 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O direito do consumidor também trata sobre o dano, a reparação, no artigo 6º, inciso 6, que diz o seguinte: são os direitos básicos do consumidor. Aí, no inciso 6, diz que a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, que aí é o dano material, moral, individual, coletivo e difuso. Já no artigo 14, ele fala o seguinte: o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeito relativo à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Por fim, no Código Civil, a gente tem o artigo 186 que diz que aquele que, por omissão, ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E na sequência, no 927, diz que aquele que, por ato ilícito, ou seja, que está falando no artigo 186, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Com base nessas definições, a gente percebe que, por um lado, a gente tem o dano moral, que está aqui, que é a definição clássica. Por outro lado, a gente tem os ilícitos cometidos, né, os defeitos, a falha na informação, que, para piorar nossa situação, o Código de Defesa do Consumidor, ele elenca quais são esses ilícitos passíveis de reparação. E aí o STJ se pronuncia e fala o seguinte: o mero descumprimento contratual não gera danos morais. Para piorar, o judiciário entende o seguinte: olha, para ter indenização, você tem que, de qualquer jeito, enquadrar essa situação ou no dano material ou no dano moral. E a gente tem um limbo aqui no meio, entendeu? Principalmente se a gente levar em consideração o descumprimento contratual, o ilícito, a falha cometida pela empresa, que nem sempre a gente consegue caracterizar no dano moral. Então, essa primeira introdução é só para botar a pulga atrás da orelha e a gente vai tentando resolver e incentivando a pesquisa, o estudo nesse sentido, tá? Quero indicar aqui uma palestra, vou colocar aqui embaixo da aula um link. São várias palestras num único vídeo que aconteceu no Congresso Internacional de Direito do Consumidor. Não sei se vai resolver o problema, né, a questão do dano moral, ou vai te colocar mais dúvida, mais pulga atrás da sua orelha, que é importantíssimo, é muito interessante isso, porque instiga a gente a estudar e tentar entender e melhorar nossa argumentação, que é o objetivo dessa aula. E também quero indicar 2 livros, um Dano Moral no Direito do Consumidor e outro Responsabilidade Civil pelo Ilícito Lucrativo. Preciso dizer que este livro do ilícito lucrativo, a leitura é uma leitura densa e um tanto quanto difícil, mas é interessantíssimo o ponto de vista do autor. Inclusive, é um assunto que eu tenho estudado muito
tenho gostado bastante e coloquei lá numa aulinha própria a tese, né, com alguns argumentos para vocês usarem na petição de vocês. Vamos avançar. Antes da gente falar dos argumentos propriamente dito, vamos falar do quanto indenizatório. Por quê? O que eu mais escuto de vocês é quanto que eu devo pedir de dano moral nesse processo. E aí eu vou dar 3 situações. O que eu não recomendo, o que normalmente acontece e como definir o dano moral de forma estratégica, de forma pensada. Lembrando que, como aqui no curso a gente fala do juizado especial cível, a somatória dos pedidos não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Então, em regra, essa é a nossa única restrição. Vamos lá. O que eu não recomendo? Pedido de dano moral muito baixo. Por exemplo, 5 mil, 10 mil, dependendo do caso. Eu acho uma situação muito baixa. Por quê? Se for um dano subjetivo, você colocando um dano moral muito baixo, um pedido de dano moral muito baixo, você está limitando o juiz. O juiz ele fica limitado a esse valor. E aí, às vezes, você faz uma consulta de julgado e você vê que atrás na entrega do produto está variando entre 2 e 3 mil. Aí você coloca 3 mil. Só que vamos supor que o seu caso tem algum diferencial, tem alguma situação que chamou a atenção do juiz e ele entenda que vale 5 mil reais. Ele está limitado aos 3 mil reais. Mesmo ele entendendo que a sua situação, né, a situação do seu cliente que você narrou ali na petição, merece um valor maior de indenização, ele não pode assim decidir. Então, por isso que eu não recomendo um dano moral muito baixo, principalmente quando a gente pega com base nos julgados. Porque a gente está limitando o juiz decidir abaixo daquele valor. A gente não deixa o juiz livre para analisar e poder decidir diferente daquilo. E aí o que eu percebo que normalmente acontece é exatamente o oposto. Como a análise é subjetiva, as pessoas falam o seguinte: vou deixar o juiz decidir e vou botar 40 salários mínimos, considerando aqui só dano moral como pedido, né? Eu também não acho razoável, porque quando eu era estagiária de conciliação, eu dava uma olhada nos processos antes e às vezes eu via assim, atraso na entrega do produto, vamos continuar com esse exemplo, 40 salários mínimos. A minha atenção naquele processo era diferente. Era muito mais fácil para o advogado pedir o teto, mas o olhar naquela petição e para aquele autor era diferenciado. E aí você pode estar aí pensando, mas pode ser um preconceito. Ou então, o juiz é imparcial. Eu concordo com isso tudo. Mas a gente sabe que na prática a imparcialidade é um pouco questionada. Então, eu não recomendo você colocar o teto em situações de baixa complexidade. Vamos dizer assim, não gosto muito dessa expressão, mas só para ficar mais fácil de entender. Se for um atraso da entrega do produto de uma batedeira e a pessoa nem faz bolo para fora, entende? Que tem um transtorno, obviamente que tem, não estou minimizando isso, mas que esse transtorno, talvez 40 salários mínimos para a atual conjuntura, para o que normalmente acontece, é um dano muito elevado. E aí eu prefiro a gente ficar ali no nem tanto, nem tão pouco, ser razoável. E agora, como pedir o dano moral de forma estratégica? Antes, eu vou ler aqui o artigo 55 da Lei do Juizado Especial, que diz que a sentença de primeiro grau não condenará os vencidos em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou, não havendo condenação, o valor corrigido da causa. Então, presta atenção no seguinte. Vamos supor que o seu cliente entrou com o processo, não ficou satisfeito com a sentença, quis recorrer, mas ele tem gratuidade de justiça. Então, mesmo que esse acordo foi improcedente ou desprovido, ou seja, saiu vencido desse processo e não vencedor, não vai ter impacto nenhum, porque ele não vai pagar o honorário de sucumbência nem as custas e tal.
Agora, a situação é bem diferente se o seu cliente não tiver gratuidade de justiça. Porque, como diz o artigo 55, ele fala o seguinte: o recorrente vencido, ou seja, o recorrente que perder, pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação, ou seja, o pedido foi improcedente, do valor corrigido da causa. Então você percebe que se ele não tem gratuidade de justiça, o valor que ele pediu no processo vai impactar diretamente no honorário de sucumbência? Então a gente precisa pensar nisso na hora de definir o valor da causa, e aí a gente está falando que esse valor da causa também tem um dano moral. E normalmente como acontece? Vamos supor que o salário mínimo esteja R$1.000 só para facilitar a conta. O dano material deu 5 mil, e aí você pede 35 mil de dano moral, 40 mil. Se esse processo for improcedente, você vai pagar em cima desses 40 mil. Você precisa analisar o dano moral se por um acaso essa decisão chegar em fase de recurso. Por quê? Até a fase de sentença não tem honorário de sucumbência. Entendido? Então, o que eu quis dizer com essa explicação toda? O dano moral pode ser um chute, mas você também pode pensar de forma estratégica nele. Isso não quer dizer que você nunca vai pedir 40 salários mínimos. Muito pelo contrário. Em muitas situações a gente pede 40 salários mínimos. Aqui eu quero mostrar como que você raciocina essas questões, tá bom? Agora vamos pensar nos argumentos do dano moral. Primeiro eu quero falar sobre a indústria do dano moral. Vou ler uma definição aqui que eu peguei no Google para vocês. E aí é uma definição bem simplista, tá? A indústria do dano moral é caracterizada por ações onde os litigantes abarrotam o judiciário de todo o país com ações indenizatórias genéricas, onde requerem os autores valores exorbitantes sem base jurídica para tanto. Óbvio que as empresas e pessoas interessadas usaram essa desculpa até mesmo para minimizar os seus erros. Então, o que principalmente as empresas fazem? Jogam a culpa para o consumidor. Não é raro a empresa alegar que o consumidor entra na justiça por qualquer bobeira. E o consumidor que é o culpado pela superlotação do judiciário. E não a empresa que comete ilícito e como a única forma de resolver o problema, o consumidor precisa entrar no judiciário para resolver. E aí, fazendo uma meia-culpa, também não é raro a gente encontrar advogados tentando a sorte. Entram com um processo literalmente para ver se cola, ou processo sem provas, ou processo que o consumidor ele realmente não tem razão. Então, isso, de certa forma, deu força, essa atitude dos advogados, deu força para a tese da indústria do dano moral pegar, colar com tanta facilidade, sabe? Por isso que eu defendo, precisamos ser honestos, precisamos ter bons argumentos, precisamos ter processos instruídos para a gente lutar contra essa mentalidade, para a gente mostrar para o judiciário, e aí eu acho que a gente precisa de instituições fortes, tipo a OAB, para fortalecer esse coro, a gente precisa de debates, a gente precisa de mais pessoas estudando, né, pesquisando mestrado, doutorado, voltado para o dano moral, porque o dano moral virou uma coisa banal, virou motivo de chicota muitas vezes. E aí, de novo, fazendo a minha culpa, quando eu era estagiária no Fórum de Niterói, eu fazia aquele primeiro atendimento, onde a população chegava com problema e eu fazia a petição inicial, dava aquele primeiro atendimento e aí protocolava a petição e daí o consumidor ele seguia sozinho com o processo. E por várias vezes eu peguei verdadeiras aberrações. Por exemplo, chegou um senhor lá com um santinho da Igreja Católica, e aí o santo, a santa, não lembro, pisava numa cabeça, assim, de cobra. E ele falava que a cobra era exatamente ele, que ele sofria
não falou bullying, mas assim, que ele era motivo de chacota, que todo mundo que olhava para aquele santinho riam dele, que a família dele debochava dele, e aí ele queria processar aquela gráfica. Teve uma outra vez que chegou um senhor com um CD, que falando que era do plano de saúde, que ele queria entrar com processo contra o plano de saúde porque eles não davam mais o livrinho, falava que ele tinha que entrar na internet, ou então deram para ele aquele CD. E ele falou que o CD travava no computador dele, ele não tinha acesso a nenhum médico. Então, que ele queria processar aquele plano de saúde. E aí, por fim, não que as histórias acabaram, mas como último exemplo, teve uma outra pessoa que eu atendi que ela chegou com uma nota fiscal, no valor, era um valor baixo de 100, 200 reais, mas que não tinha descrito o que era. Tava, por exemplo, XPTA 1234, por exemplo, não lembro, era um código, e ela falava o seguinte, que ela tava, aquela nota fiscal era da compra de um celular para o filho dela. O menino tinha 11 anos, e aí teve um atraso, ela não tinha recebido ainda, e o menino estava extremamente revoltado, xingando ela dentro de casa, chamando ela de mentirosa, ela estava extremamente abalada, porque ela comprou um celular e não chegou. Só que aquela nota fiscal não dizia que era de um celular. Então a gente percebe que, por mais que tenha advogado tentando a sorte, aí eu boto algumas aspas, né, porque eu estou fazendo um julgamento, mas a gente vê também como o consumidor, ele vê essa fragilidade, ouvir essa fragilidade do judiciário, no sentido, realmente é muito fácil ganhar um dano moral. E aí vem essa tese forte da indústria do dano moral. E aí o judiciário superlotado de fato assume isso como verdade. E aí o que acontece? A desvalorização do dano moral, ou talvez a banalização do dano moral. Antigamente, há uns 10 anos mais ou menos, não era raro e não era difícil a gente conseguir dano moral de 10 mil reais. Hoje em dia, a mesma situação, a gente consegue um dano moral de 3 mil reais. Então, a gente precisa, de fato, ter bons argumentos para a gente tentar conscientizar o judiciário do contrário. E aí entra o ilícito lucrativo. De um lado, a gente tem a indústria do dano moral e do lado oposto, o extremo oposto, a gente tem o ilícito lucrativo. O que é? Basicamente, em linhas gerais, ele fala o seguinte: a empresa, ela comete alguns ilícitos e ela não é penalizada por isso, então vale a pena ela continuar cometendo esses ilícitos. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos pensar num atraso de voo de mais de 4 horas. Há uma divergência no STJ que uma turma entende que, olha, mais de 4 horas o dano moral é presumido, não precisa de comprovação. Outra turma entende que o dano moral, independente do tempo, precisa de comprovar o dano, o transtorno sofrido. E aí, do mesmo jeito que há divergência no STJ, há divergência entre os juízes. Vamos supor que você pegou um processo e teve uma decisão nesse sentido. E aí eu te pergunto, um consumidor comprou a passagem por horário específico, pagou o valor pedido pela companhia aérea, teve um atraso, ou seja, o mero descumprimento contratual, e ainda assim ele é penalizado por um pedido improcedente. Em contrapartida, a empresa ela é beneficiada pela improcedência dessa sentença. E pior de tudo, ela entende que, olha, eu não preciso me ajustar, eu não preciso atender no horário o passageiro que pagou a passagem, porque nada acontece com a gente. É a certeza literalmente da impunidade. Então, a gente precisa utilizar o ilícito lucrativo, a tese do ilícito lucrativo, para conscientizar os juízes disso. Por quê? Às vezes houve um problema técnico no avião e ele não conseguiu decolar naquele horário. Mas é responsabilidade da empresa. O consumidor ele não pode arcar com esse ônus. Aí a gente está falando também da teoria do risco do negócio, né? Outra coisa, outra situação, vamos supor, o avião cabe 200 pessoas, só tinha 50 pessoas nesse horário de meio-dia, por exemplo, e das 17 horas tinha 100. Vou cancelar essa de meio-dia, vou juntar todo mundo, faço uma viagem só. É um ilícito lucrativo.
A empresa, ela não se adequa porque está sendo vantajoso para ela. E uma das funções do dano moral é a questão educativa, para forçar a empresa a se adequar, nem que seja penalizada financeiramente. Então, o que eu quis dizer com isso tudo, além de te introduzir no assunto do ilícito lucrativo? É que a gente tem que conscientizar o juiz disso e colocar essas argumentações dentro do dano moral. Até porque, como a gente já falou, para o judiciário ou é dano material ou é dano moral. Um exemplo clássico disso é o desvio produtivo do consumidor. O autor dessa tese, o Marcos Dessoni, ele entende como um dano autônomo, ou seja, você tem um dano moral, você tem um dano material, você tem um desvio produtivo. Mas o entendimento majoritário do judiciário é que o desvio produtivo está dentro do direito do consumidor. Então, sabendo disso, na hora que a gente estiver redigindo a nossa petição inicial e tiver lá como pedido dano moral, a gente tem que pensar nesses argumentos. E aí, por fim, pelo menos nessa aula, a gente vai falar do entendimento do STJ, que ele fala que o mero descumprimento não gera dano moral. Outra brecha para a impunidade da empresa. E aí, aqui eu não vou ficar discutindo essa questão, tá? O que eu quero falar com vocês é o seguinte: sabendo desse entendimento do STJ, o que você vai fazer na sua petição inicial? Comprovar que não foi um mero descumprimento, foi um descumprimento que causou transtorno. E aí você pode falar assim, mas eu não tenho como comprovar. Mesmo que você não consiga comprovar com documento, você vai narrar na petição. Olha, o consumidor ele ficou 5 horas no aeroporto com fome, não teve assistência material da companhia aérea. Ele perdeu 5 horas na sua cidade de destino, horas de lazer, de uma viagem programada não sei quanto tempo, para a viagem dos sonhos, enfim. Você vai tentar descaracterizar que foi um irrisório descumprimento. Não, foi um descumprimento de 5 horas. Ele teve a sua expectativa em relação àquela empresa frustrada. Então a gente precisa usar o que a gente tem a nosso favor, porque nem sempre é fácil a gente comprovar o ataque à honra, intimidade, imagem, nome, privacidade. Entendidos? De qualquer forma, eu reforço o convite para você estudar um pouco mais sobre dano moral. É um assunto interessantíssimo e que, de certa forma, é o que pesa na nossa indenização. Então, sabendo disso, eu espero que eu tenha instigado você ou te incentivado a estudar um pouco mais sobre dano moral. Use esse conhecimento a seu favor nas petições iniciais, nos seus processos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.